Planeta interestelar. Um corpo celeste conhecido como planeta interestelar, também referido como planeta desgarrado, planeta nômade, planeta órfão, planeta errante, ou planeta sem estrela, é um objeto de massa planetária que não mantém uma órbita direta ao redor de uma estrela. Esses corpos celestes podem ter sido expulsos do sistema planetário em que se originaram ou nunca estiveram gravitacionalmente vinculados a qualquer estrela ou anã marrom. Na Via Láctea, estima-se que possam existir bilhões a trilhões de planetas interestelares, embora a incerteza associada a esse número possa ser reduzida com o auxílio do futuro telescópio espacial Nancy Grace Roman. Alguns objetos de massa planetária podem ter passado por um processo de formação semelhante ao das estrelas, sendo proposto pela União Astronômica Internacional que esses objetos sejam denominados subanãs marrons. Um exemplo potencial é Xa 110.913 773.444, que pode ter sido ejetado para se tornar um planeta interestelar ou ter se formado independentemente como uma subanã marrom. Utilizando o Observatório Espacial Herschel e o Very Large Telescope, astrônomos observaram um objeto de massa planetária desgarrado chamado OTS-44, evidenciando que os processos de formação, semelhantes aos que ocorrem em estrelas padrão, aplicam-se também a objetos isolados com massa algumas vezes maior que a de Júpiter. Observações em infravermelho distante pelo Herschel revelaram que o OTS-44 está envolto por um disco com pelo menos 10 massas terrestres, indicando a possibilidade de formação de um mini-sistema planetário. Observações espectroscópicas realizadas com o espectrógrafo Symphony no Very Large Telescope mostraram que o disco está acumulando matéria de maneira semelhante às estrelas jovens. Em dezembro de 2013, foi anunciada a identificação de um possível candidato à exolua de um planeta interestelar. Em 2020, a descoberta de Ogre 2016 BELG 1928 foi anunciada, um planeta interestelar com massa comparável à da Terra, vagando pela Via Láctea. A retenção de calor em planetas interestelares apresenta desafios únicos, uma vez que esses corpos celestes geram pouco calor e não recebem radiação térmica de uma estrela. Em 1998, David J. Stevenson propôs uma teoria intrigante, sugerindo que objetos do tamanho de planetas à deriva no espaço interestelar poderiam manter uma atmosfera densa que não se congelaria. A preservação dessas atmosferas seria viabilizada pela opacidade da radiação infravermelha distante, induzida pela pressão de uma atmosfera espessa contendo hidrogênio. Durante a formação do sistema planetário, é possível que vários corpos protoplanetários menores sejam ejetados do sistema. Um corpo ejetado receberia menos luz ultravioleta da estrela, minimizando a remoção de elementos mais leves de sua atmosfera. Mesmo corpos do tamanho da Terra teriam gravidade suficiente para evitar a perda de hidrogênio e hélio atmosféricos. Em um planeta desse porte, com uma atmosfera de quilobar de hidrogênio e um perfil convectivo adiabático, a energia geotérmica proveniente do decaimento radioativo do núcleo residual poderia manter a temperatura da superfície acima do ponto de fusão da água, permitindo a existência de oceanos líquidos. Esses planetas tendem a permanecer geologicamente ativos por períodos prolongados. A detecção desses corpos celestes pode ser desafiadora devido às suas emissões térmicas de micro-ondas relativamente fracas. No entanto, a radiação solar refletida e as emissões térmicas no infravermelho distante podem ser detectáveis em objetos a menos de 1000 unidades astronômicas da Terra. Aproximadamente 5% dos planetas do tamanho da Terra, ejetados com satélites naturais do tamanho da Lua, podem reter esses satélites após a ejeção. Grandes satélites representariam uma fonte significativa de aquecimento geológico devido à força de maré. Objeto interestelar. Um objeto interestelar refere-se a um corpo celestial distinto de um objeto estelar ou subestelar localizado no espaço interestelar, não mantendo vínculos gravitacionais com uma estrela. Este conceito abrange asteroides, cometas e exocometas. A detecção de cometas interestelares, além dos cometas conhecidos no Sistema Solar ou exocometas, atualmente só é possível quando esses cometas atravessam o Sistema Solar e podem ser diferenciados de cometas da nuvem de Oort pela sua trajetória altamente hiperbólica, indicando uma falta de ligação gravitacional com o Sol. Até 2017, o objeto mais excêntrico identificado, o CI 1981, possuía uma excentricidade de 1057, um valor significativamente menor do que o previsto para um cometa interestelar.
Essa medida de excentricidade serve como indicador da órbita fortemente hiperbólica, característica que distingue os cometas interestelares dos cometas associados à nuvem de Oort no Sistema Solar. Estrela intergaláctica. Uma estrela intergaláctica é um astro que não está vinculado a nenhuma galáxia específica, sendo tema de considerável debate na comunidade científica durante o final dos anos 90. A crença predominante sugere que essas estrelas surgem como resultado da colisão entre galáxias. A descoberta das estrelas intergalácticas representou uma reviravolta no entendimento astronômico, uma vez que, até então, acreditava-se que as estrelas estivessem restritas às galáxias. O marco inicial ocorreu em 1997, quando essas estrelas foram identificadas no aglomerado de Virgem de Galáxias, onde se estima a presença de cerca de 1 trilhão delas. O processo exato de formação dessas estrelas permanece em grande parte enigmático. Contudo, a teoria mais aceita sugere que esses corpos celestes são gerados a partir das colisões entre duas ou mais galáxias, resultando na ejeção de algumas estrelas para o espaço interestelar. Quanto à massa das estrelas intergalácticas, embora seja difícil precisá-la, estima-se que essas estrelas contribuam com cerca de 10% da massa total das galáxias no aglomerado de Virgem. Isso indica que essas estrelas provavelmente possuem massas superiores às de qualquer outra das 25 centenas presentes no aglomerado. As primeiras estrelas intergalácticas foram identificadas no aglomerado de Virgem, constituindo um grupo massivo situado a aproximadamente 300 mil anos-luz da galáxia mais próxima. Essa descoberta desafia as concepções anteriores sobre a distribuição estelar e adiciona complexidade ao entendimento da formação e evolução das galáxias. Planeta interestelar do tamanho na Terra é encontrado na Via Láctea. Cientistas recentemente detectaram um planeta desgarrado do tamanho da Terra, ou seja, sem estar vinculado a nenhuma estrela específica, vagando pelo Sistema Solar. Até pouco tempo atrás, a existência desses corpos celestes, conhecidos como planetas interestelares, era apenas teórica, mas evidências sugerindo sua presença já haviam sido encontradas anos atrás e agora foram oficialmente confirmadas. Observar exoplanetas já é uma tarefa desafiadora, requerendo que os pesquisadores se baseiem na luz emitida pelos astros que os orbitam para identificá-los. No entanto, a detecção de planetas desgarrados apresenta um desafio adicional, uma vez que não há um referencial semelhante. Portanto, os métodos tradicionais não são eficazes nesse caso, exceto pela técnica de microlente gravitacional, fundamentada na teoria da relatividade geral de Einstein. Essa teoria prevê que um objeto massivo, a lente, pode curvar a luz de um objeto brilhante ao fundo, a fonte. Na microlente gravitacional, a gravidade de um objeto maior age como uma lente de aumento gigante, curvando e ampliando a luz de estrelas distantes. Em outras palavras, se algo passa entre um observador na Terra e uma estrela, sua gravidade pode desviar e focalizar a luz proveniente da fonte. Dr. Przemysław Mroz, do Instituto de Tecnologia da Califórnia e um dos principais autores do estudo, explica que, no entanto, as chances de sucesso são reduzidas, pois os três elementos envolvidos devem estar perfeitamente alinhados. Mesmo com a dificuldade, especialistas estão acompanhando milhões de estrelas, e foi com um dos equipamentos utilizados, o Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE, que a descoberta do planeta desgarrado foi feita. Essa inovação representa um avanço significativo no entendimento dos planetas interestelares, desafiando nossas noções tradicionais de formação e movimento planetário. Apesar do incrível poder do dispositivo, ele possui limitações. Embora não dependa do brilho das estrelas e permita o estudo de objetos tênues ou escuros, a duração dos eventos, nesses casos, é restrita a apenas algumas horas. Durante esse período, é possível inferir a massa do objeto visualizado, uma relação que é diretamente proporcional. Surpreendentemente, o viajante celeste denominado OGLE 2016 BLG 1928, apesar do poder de observação, permaneceu visível por apenas 42 minutos, o menor tempo já registrado. Modelos indicam que sua massa é menor que a da Terra, com características semelhantes às de Marte. Além disso, considerando que a luz de nenhuma estrela interferiu nos resultados, a sugestão é que ele seja de origem interestelar. Quanto à origem desse objeto celeste, permanece um mistério.
Astrônomos suspeitam que esses elementos tenham sido ejetados de suas regiões de origem devido a interações gravitacionais turbulentas no passado. Andrzej Żuławski, do Projeto OVNI, celebra o fato de que a tecnologia atual nos proporciona uma compreensão de que há mais entre o céu e a Terra, ou além, do que antes imaginávamos. Essas descobertas oferecem uma visão intrigante sobre a dinâmica e a diversidade do universo. O objeto interestelar Oumuamua pode ser fragmento de planeta semelhante a Plutão. O primeiro objeto interestelar observado, Oumuamua, atravessou nosso sistema solar em outubro de 2017, desencadeando esforços significativos por parte dos astrônomos para compreendê-lo. Pesquisas recentes indicam que ele pode ser um fragmento de um planeta semelhante a Plutão, originado de outro sistema solar. Descoberto há quase 4 anos, Oumuamua, nomeado pela equipe que o identificou, movia-se a uma velocidade de 315 mil km por hora, desafiando os cientistas a observá-lo antes de desaparecer. No entanto, as observações realizadas geraram mais perguntas do que respostas. Estudos mais recentes, conduzidos por Steven Dash e Alan Jackson, astrofísicos da Escola de Exploração da Terra e do Espaço da Universidade do Estado do Arizona, analisaram as características incomuns de Oumuamua. As descobertas, publicadas no American Geophysical Union Journal of Geophysical Research, Planets, sugerem que ele pode ser um fragmento de um planeta semelhante a Plutão proveniente de outro sistema solar. A palavra havaiana, Oumuamua, significa um mensageiro que vem de um passado distante. Inicialmente, os astrônomos esperavam que fosse um cometa, pois esses corpos celestes podem ser expulsos de seus sistemas hospedeiros por perturbações gravitacionais e são visíveis. No entanto, Oumuamua, com sua forma alongada, rochosa e avermelhada, sem cauda de cometa e movimento irregular, desencadeou um debate sobre se era um asteroide interestelar ou um cometa. Além disso, especulações sobre Oumuamua como uma sonda alienígena também surgiram. Steven Dash, professor da ASU, comentou que, embora Oumuamua se assemelhasse em muitos aspectos a um cometa, suas peculiaridades alimentaram um mistério e levaram a especulações sobre sua verdadeira natureza. Efeito foguete. Oumuamua, o primeiro objeto interestelar observado em nosso sistema solar, apresentava características distintas dos cometas, incluindo uma velocidade mais baixa ao entrar no sistema solar. Sua forma achatada como uma panqueca, em contraste com a típica configuração esférica dos cometas, e o impulso significativo conhecido como efeito foguete levantaram perguntas sobre sua composição. Os astrofísicos Steven Dash e Alan Jackson, da Universidade do Estado do Arizona, conduziram pesquisas para entender Oumuamua. Descobriram que, se fosse um cometa que viajou pelo espaço interestelar por mais de 1 bilhão de anos, sua velocidade seria mais elevada. A forma e o efeito do foguete sugeriram que Oumuamua poderia ser feito de gelo de nitrogênio, em vez de gelos com composições diferentes, o que foi inicialmente suposto. A água condensada já havia sido proposta como impulsionadora do objeto, mas Dash e Jackson sugerem que o nitrogênio sólido seria uma explicação mais coerente para o movimento de Oumuamua. A refletividade do objeto, semelhante à de outros corpos feitos de gelo de nitrogênio, também apoiou essa teoria. Os pesquisadores levantam a hipótese de que Oumuamua pode ser um fragmento de um planeta semelhante a Plutão, desalojado por um impacto em outro sistema planetário. Esse cenário espelha eventos ocorridos em nosso próprio sistema solar, especialmente no distante cinturão de Kuiper, onde objetos como Plutão são cobertos por gelo de nitrogênio. Impactos e colisões durante a migração de Netuno há bilhões de anos teriam causado eventos semelhantes. Ao perder 95% de sua massa durante o encontro com nosso Sol, Oumuamua proporciona uma oportunidade única de estudar um fragmento interestelar e especular sobre seu possível nascimento em torno de outra estrela. Essas descobertas ampliam nossa compreensão das dinâmicas complexas que moldam os objetos interestelares em trânsito pelo nosso sistema solar. Especulação alienígena. As teorias sobre Oumuamua sendo um objeto alienígena ou peça de tecnologia têm circulado desde sua aparição, servindo como base para o livro Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra, de Avi Loeb, professor de ciências da Universidade de Harvard. No entanto,
Os pesquisadores destacam que não há evidências que comprovem que Oumuamua seja uma tecnologia alienígena, embora seja compreensível que o primeiro objeto observado de fora do nosso sistema solar desperte especulações sobre vida extraterrestre. Mas é importante na ciência não tirar conclusões precipitadas, destaca Dash. Demorou 2 ou 3 anos para descobrir uma explicação natural, um pedaço de gelo de nitrogênio, que corresponda a tudo o que sabemos sobre Oumuamua. Isso não é muito tempo na ciência, e muito cedo para dizer que esgotamos todas as explicações naturais. Apesar das incertezas sobre sua natureza exata, Oumuamua ofereceu uma oportunidade única para os cientistas estudarem um objeto de fora do nosso sistema solar. Compreender mais sobre Oumuamua pode fornecer insights sobre a formação e composição de outros sistemas planetários. Os futuros telescópios, como o Observatório Vera Rubin no Chile, programado para entrar em operação em 2022, aumentarão nossa capacidade de detectar objetos interestelares que entram no nosso sistema solar. Esses avanços permitirão adquirir estatísticas sobre os tipos de objetos que passam pelo sistema solar e ajudarão a entender se pedaços de nitrogênio são raros ou comuns em outros sistemas solares. Isso contribuirá para a compreensão mais ampla da história de colisões e desenvolvimento de sistemas planetários semelhantes ao nosso. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.